A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que estão ouvindo. Esse testemunho no qual estaremos apresentando a partir desse momento é um testemunho da irmã Lídia Veras, juntamente com seu esposo Marcelo Quadro, o qual os irmãos estarão compartilhando conosco aqui um testemunho muito importante, vai trazer edificação espiritual para a minha e a sua vida nesse momento. A irmã Lídia Veras, assim que é recém-casada, né, irmãos? Ela sempre comentava com seu esposo que quando tivesse oportunidade de engravidar e ter um filho ou uma filha, dependendo do que o Senhor mandar, o intuito e o propósito era ensinar nos caminhos do Senhor. Então a nossa irmã, o Senhor concedeu esta dádiva, esta oportunidade à nossa irmã, ela vai estar contando aqui. Não foi tão fácil, né? Houve muitos problemas, muitas barreiras, mas Jesus deu vitória. A irmã Lídia Veras vai estar contando esse testemunho aqui, completo para os irmãos a partir deste momento. Lembrando que nós estamos aqui na cidade de Bujaru, viemos participar da vigília, né, do dia 31 para o dia 1º, hoje é 1º de janeiro de 2026. Vamos ouvir então a irmã Lídia Veras em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nesse momento eu estarei, louvado seja Deus, relatando o meu testemunho sobre a minha gravidez. Louvado seja Deus, que foi algo que foi muito assim importante, né? E uma luta espiritual. E sobre a minha gravidez, quando eu descobri que eu estava gestante, que eu fui para o posto fazer os exames, iniciar o pré-natal. Aí passou, a enfermeira pediu que eu fizesse uma ultrassom e eu fui para Belém fazer a ultrassom. Cheguei no hospital, fiz a ultrassom, no qual constou que eu estava com já 3 meses. Porém, quando o médico fez a avaliação, louvado seja Deus, naquele momento o coração do bebê não batia, não tinha. O feto estava ali perfeito, ele disse que dava assim de uns 3 meses, porém o coraçãozinho não estava batendo. Mas ele me perguntou se eu estava passando mal, se eu tinha alguma inflamação, alguma coisa, e eu falei que não, que eu estava bem. Então ele mandou que eu retornasse com a enfermeira, com o médico do posto, para ele reavaliar de novo, porque poderia ser que a data, louvado seja Deus, estivesse errada. Então, nós voltamos no outro dia e no dia seguinte nós fomos à minha consulta que estava marcada, levei a ultrassom e a enfermeira ficou assim surpresa e me perguntou se eu estava passando mal, se eu tinha sangrado, se eu tinha alguma coisa assim fora do comum, né? E eu disse que não, que eu estava bem, que eu não estava sangrando, que estava tudo bem. E eu sentia o bebê mexer dentro de mim. E ela disse que não, que aquilo era impossível, já que a ultrassom dizia ali que o coração do feto não estava batendo. Então ela chamou o médico, e ele avaliou e ele disse a mesma coisa, que o feto tinha chegado a óbito, né? Aí que era necessário eu ir voltar para Belém, para Santa Casa, para fazer a curetagem. Mas eu disse que não, porque eu sentia o bebê mexer e também eu não estava assim doente, ficando assim com inflamação, com corrimento, nada disso. Então ela disse para mim aguardar mais um pouco, mesmo assim ela ficou insistindo. Aí eu voltei para casa, que eu conversei com meu esposo. Depois a gente também ficou lá no outro. Aí ela mandou que a gente fizesse outros exames, eu fiz os outros exames e deu tudo certo. Mas a única coisa que não se ouvia era o batimento do coração do feto, do bebê. Não se ouvia, ela tentou ouvir com aquele aparelho que eles colocam na nossa barriga e com a ultrassom nada. E eu disse que o bebê mexia e ela dizia que não, que aquilo poderia ser algo da minha cabeça, né? Por eu ter desejado a gravidez. E eu falei que eu não fiz assim um plano. Porém, para mim o bebê estava vivo, que a gente sempre via ele se mexer. E ela disse que era impossível. Então eu passei vários dias, semanas, e
me recusando a fazer a coretagem, voltar para Belém. Aí, então, chegou uma próxima consulta minha que eu marquei para mim vir em Belém, fazer essa consulta, fazer mais uma ultrassom. E me mandaram para vir para Santa Casa, uma senhora, uma conhecida de nós. Aí eu vim para Santa Casa, esperei a minha vez. E no momento que chegou a minha vez de ser atendida, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem que estavam lá na sala, me avaliaram e me perguntaram por que eu tinha chegado lá, e eu falei aquilo que eles tinham me falado lá no posto, né? Que eles disseram que eu estava com um feto morto dentro de mim e que era necessário fazer coretagem, mas aí ela me perguntou se eu tinha sangrado. Eu disse assim, que eu lembro, uma vez eu sangrei um pouquinho. E ela me perguntou se o sangue estava preto ou bem vermelhinho. E eu falei que estava assim, vermelho, não estava preto, escuro. E ela me perguntou se eu tinha passado mal, se tinha me dado tontura, vômito, alguma coisa. E eu disse que não, que eu estava bem. Então elas olharam uma para a outra e disseram que se eu estava bem, elas disseram que era normal para algumas mulheres às vezes sangrar um pouco, desde que não esteja assim um sangue escuro e também que a mulher não esteja passando mal alguma coisa, porque quando eles falaram, quando uma mulher está com um feto morto dentro de si, a mulher passa mal, porque se não for retirado, logo, assim como o bebê morreu, a mulher também pode chegar a morrer também, né? Aí eu falei que eu estava bem. Então, eles me mandaram voltar para casa e falaram às vezes, né, que a médico, o enfermeiro, que às vezes não prestam muito atenção, assim. Aí eu voltei, aí eu conversei com essa mulher que tinha conseguido essa consulta na Santa Casa para mim. Aí ela me levou para o Abelardo Santos no outro dia de manhã cedo, para me fazer uma nova ultrassom, para me fazer um novo exame e tudo mais. E assim eu fui. A gente foi de manhã cedo e chegamos lá, essa mulher me acompanhou, já o meu esposo já ficou me esperando na sala de espera. E essa mulher chegou com uma conhecida, ela já conhecia uma mulher lá de dentro, só que ela falou coisas que não tinha acontecido comigo, né? Porque ela chegou e falou para a médica lá que eu tinha na noite passada, que eu tinha passado mal, que eu tinha sangrado muito, que eu tava tonta, muitas coisas assim. Ela inventou aquilo para mim ser atendida logo, né? Eu fiquei ali calada, eu não falei nada assim, esperando a minha oportunidade, né? Mas para mim o bebê estava vivo, porque eu sentia o bebê mexer dentro de mim. Então eu esperei quando me levaram para a sala para fazer a ultrassom, e eu fiz a ultrassom e eu vi o fetinho todo formadinho, porém o coração realmente não se escutava. E eles tentaram, mas não se mexia, não tinha ali o coração batendo. Aí, então eles falaram que realmente o feto tinha morrido. Então louvado seja Deus, naquele momento eu já estava assim preocupada, pedindo para Deus que me tirasse dali, que já tinha demorado bastante horas, né, esperando. Aí quando foi com a médica que eu voltei, porque eu estava esperando numa outra sala depois da ultrassom, aí eu esperei a médica me chamar de novo e ela me mostrou as ultrassons, me mandou fazer os exames, tive que esperar o resultado do exame de sangue, porque ela disse que alguma coisa ia constar no sangue. Então eu esperei, eu fiz esses exames, esperei, e quando chegou os resultados e a ultrassom, ela me chamou e ela me mostrou que os exames estavam tudo normal, o exame de sangue, da urina, mas lá na ultrassom estava dizendo que o feto tinha chegado a óbito, né? Que não se ouvia o coração da criança, bebê. Então ali eu disse para ela que não, que na noite anterior eu senti o bebê mexer dentro de mim. E ela disse que era impossível e que aquilo poderia ser coisa da minha cabeça.
por desejar aquela gravidez, né? E eu disse para ela que não, que eu sentia o bebê mexer. Ela disse que não, que era necessário fazer curetagem se eu não quisesse morrer. E eu falei para ela que eu não ia fazer curetagem e que eu ia aguardar mais um pouco, que no outro dia eu ia fazer uma outra ultrassom, né, no outro lugar. Então ela disse que era sobre minha responsabilidade isso, porque o bebê estava morto e provavelmente eu, em poucas horas, eu poderia sentir, né, ali tontura, fraqueza, alguma coisa assim, né, que eu até poderia morrer. Mas eu falei para ela que não, e nisso eu vim embora, virei as costas, convidei o meu esposo, já que aquela mulher já não estava mais lá com a gente, ela precisou sair e por isso eu aproveitei essa oportunidade. E eu disse para ela que eu tinha sangrado somente um pouco, não assim muito. Aí a gente veio embora de lá do Abelardo Santos, a gente saiu, eu e o meu esposo. Aí a gente já não quis mais conversar com essa mulher. Aí daí ele me convidou para me ir para a casa da minha sogra, lá para Colares. Eu fiquei muito assim preocupada, mas confiando em Deus, né? Porque Deus tinha falado para mim que ia me dar um fruto, né? E que eu tinha que confiar nele. Então eu fui para a casa da minha sogra e a gente chegou lá, conversou com ela, explicou para ela. Minha sogra ela ainda não é serva de Deus, ainda não é crente, né? Mas ali ela tem um pouco de temor a Deus, que ela acreditou assim, né, no que a gente falou, do que a gente conversou com ela. Aí ela me levou na casa de uma senhora que ela já foi enfermeira, é uma senhora já idosa. E também ela sempre puxava barriga, né, das mulheres grávidas. E ela me levou com essa senhora lá. E cheguei lá na casa dessa senhora, a gente conversou com ela. Aí ela sorriu e disse assim: olha, pelo meu pouco conhecimento, que ela já tinha sido enfermeira e parteira, ela disse assim: geralmente não era nem para tu estar andando. Já que eles estão falando que a criança está morta dentro de ti, já durante todos esses meses, provavelmente não era para você estar vivendo, muito menos andando, né? Aí então ela puxou a minha barriga e ela disse: ela tá viva porque ela mexe, olha como ela mexe. E ela fez um movimento e a minha barriga mexeu, né? E ela disse para mim, pelo que eu sei, diz ela assim: acredito que vai ser uma menina. Aí a gente voltou para casa da minha sogra, né? E a gente esperou mais uns dias, uns meses, assim, mais umas semanas. E ali eu já estava com uns 4 meses, eu acredito assim. Então eu esperei, né? Mais uns meses para mim fazer, porque pela data era para a criança nascer assim em fevereiro de 2020, se não me engano. Então eu esperei mais. E ela disse, né? Sempre eu levava lá, passei algumas semanas lá na casa da minha sogra, depois eu voltei para casa para fazer uns outros exames. E isso aconteceu em 2019. Eu descobri que eu estava grávida em 2019, em julho de 2019. Então eu passei todo aquele tempo esperando, né? Eu fazia exame e a única coisa que dizia que não tinha o coração do bebê batendo. Fazia ultrassom e via o feto, mas o coração ali parece que tinha parado ali no tempo, aquela gravidez assim. Mas a barriga cresceu e eu fui para o posto. Então eles me fizeram assinar um documento de responsabilidade, já que eu não quis fazer a curetagem, né? Confiando em Deus, porque Deus sempre falava comigo na igreja que não era para mim permitir que nenhum homem tocasse na criança, porque a criança era dele. Ele disse que a criança era dele. Então eu confiei no Senhor. Apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades e de tudo aquilo que eles falam, né?
eu tento colocar na nossa cabeça para a gente desistir, para a gente acreditar que eles estão certos, que a ciência está certa e que nós estamos errados, né? Então eu confiei ali em Deus, orando, jejuando, fazendo a minha parte para com Deus, confiando em Deus. Sei que não foi uma coisa muito fácil, louvado seja Deus, mas com a ajuda de Deus eu consegui, porque quando chegou e passou os meses e ali parecia que aquela criança não se desenvolveu assim. Toda vez que eu fazia ultrassom, ali, louvado seja Deus, ficava assim como se tivessem os 4 meses. E quando foi em dezembro de 2019, eu lembro que eu estava na casa do meu irmão mais velho e eu ia para a igreja, eu ia abrir culto, mas eu não me senti bem. Aí eu falei para minha cunhada que eu não estava bem. Eu queria ficar um pouco deitada. Aí ela disse, tá tudo bem, deixa que eu vou no teu lugar, não te preocupa. Aí eu fiquei deitada, o meu esposo tinha saído com o meu irmão para ir na casa de uma irmã orar. E eu fiquei lá sozinha, né? E de repente eu senti como se algo quisesse sair de dentro de mim. Então eu corri para o banheiro, mas eu senti algo querendo sair de mim e disso eu voltei para me deitar. Fiquei com medo, eu estava sozinha. E depois, quando eles chegaram, eu senti de novo com uma dor, uma agonia. E me deu aquele calafrio, aquele medo, aquela agonia que eu não tinha sentido antes, né? Então eu chamei eles e eu falei para o meu irmão e para o meu esposo que eu não estava bem. E eles foram orar por mim, o meu irmão orando, o meu esposo orando. E o Senhor falou através do meu irmão que que o anjo dele ia ungir a minha barriga e que ele ia acalmar. Então eu senti aquela presença, eu senti como algo que foi aliviando aquelas dores, aquela agonia, aquele calafrio, aquele medo, aquela agonia foi passando e eu senti algo queria sair de dentro de mim, né? E eu corri pro banheiro e algo saiu de dentro de mim que eu lembro como se tivesse assim, louvado seja Deus, algo que tivesse assim, todo enrolado num plástico assim. Então aquilo saiu. E depois disso saiu e eu senti que aliviou aquilo. Então eu voltei a me deitar e a gente ficou se perguntando o que seria, né? Porque a minha barriga continuou grande e eu sentia sempre a minha barriga se movimentar, sempre. Então quando chegou o final de janeiro, já de 2020, eu fiz uma ultrassom. O médico, que ele é conhecido de lá, ele faz tanto pelo SUS como particular, e nós marcamos para ir com ele em particular. E a gente foi, e ele me examinou, ele já sabia um pouco do que tinha acontecido comigo, porque a minha cunhada trabalhou com ele no hospital, e conversou com ele e falou sobre a minha situação, né? Porque elas não acreditavam e achavam que eu estava assim com uma gravidez psicológica, né? Então, quando chegou a minha vez, ele me examinou e eu fiz uma ultrassom e ele disse assim, é estranho, porque a ultrassom diz que a gestação é como se ela estivesse no princípio de uma nova gestação, mas isso é impossível, porque ela não estava grávida, se ela estava grávida não tinha o bebê morrido dentro dela, e como é que agora está como se gerando uma nova criança? Ele disse, isso é impossível. Mas ele disse assim, vamos esperar mais um pouco se ela está bem. Ele disse, se ela está bem, ela anda, ela tá bem, então vamos esperar para o outro mês, eu vou marcar e ela retorna comigo. Aí eu fui para casa da minha sogra depois da ultrassom. Eu viajei de novo para casa da minha sogra porque pessoal do posto sempre ia lá em casa, quase todo dia, para mim desistir, para mim ir para Belém e fazer a coretagem, né? E eu não quis.
Eu cheguei na casa da minha sogra e ela me levou de novo na casa dessa senhora. E ela puxou a minha barriga e ela disse assim: olha, a criança mexe e ela será uma menina. E eu confiei naquilo, né? E para mim ia ser, eu pensando que seria o primeiro bebê. Mas depois eu entendi que a primeira criança ela não era minha. Mas então depois a gente não entendeu como uma outra criança estava sendo gerada de novo, né? Ali. Então foi passando os meses, passou aí que veio o período da Covid, a gente não poderia sair de casa, né? E eu com medo e esperando como se para mim fosse ainda o primeiro bebê que eu ainda não tinha entendido. Mas a gente ali confiando em Deus, eu não sentia nada, somente ali a minha barriga mexendo. Aí um dia eu deitada no sofá e eu senti a criança mexer assim, muita força assim, como se ela tivesse se virado. Então eu senti algo assim, que eu acredito que era assim de Deus, né? A presença de Deus assim. E a gente confiando em Deus. E quando chegou que depois a gente poderia viajar, eu voltei para Belém e marquei uma ultrassom em particular, eu e o meu esposo. E quando chegamos lá, que a gente foi atendido e que o médico me avaliou e fez a ultrassom, o coração se ouviu perfeitamente e ele logo disse: é uma menina. Ele disse assim: é o seu primeiro filho? Eu disse que sim. Ele disse assim: olha, hoje, nessa data, ela está com 6 meses. 6 meses. Ele disse: hoje completa 6 meses da sua gravidez. Provavelmente ela nascerá em setembro. Entre o dia 22, entre o dia 15 ao dia 25 de setembro. Então a gente ali ficou muito feliz, assim, com uma alegria, né? Que Deus trouxe para nós aquela resposta. Então o que eu entendi, assim, que a primeira criança, como ele disse, que não era minha, né? Ele disse que a criança era dele, que ninguém poderia tocar naquela criança, na primeira criança, né? Mas ali ele permitiu que eu engravidasse de novo, que a gente não entendeu, assim, né? Logo no começo, assim, mas Deus, Ele e os seus mistérios, né? Que a gente tem que confiar em Deus, porque para Ele nada é impossível, né? Então Ele nos surpreendeu, assim, muito. Louvado seja Deus. A gente ficou muito alegre quando a gente soube que tá tudo bem. E ali a gente já se programou para o nascimento dela, né? Da nossa filha, que hoje ela já tem 5 anos, louvado seja Deus. E para eles, para os médicos, era para minha filha nascer com doença, era para minha filha nascer problemática, né? Porque já que eu tinha perdido o primeiro bebê e em seguida engravidado de novo, como eles não entenderam, né? Como que eu tinha engravidado de novo? Porque geralmente, para eles assim é meio difícil uma mulher perder o primeiro filho e engravidar de novo, porque ele disse que o útero da mulher fica fraco, né? Então esse médico, o primeiro médico que eu fiz a ultrassom, louvado seja Deus, que eu fiz a ultrassom lá, que louvado seja Deus, que a minha cunhada conhece ele. Depois que a gente fez essa ultrassom em Belém, que ela já estava com 6 meses, a minha cunhada foi e falou com ele, com esse médico que ela conhece. E ela conversou com ele porque ela não nenhuma delas entenderam, né? Então ela chegou e conversou com ele, explicou tudo o que eu tinha passado. Então ele disse assim: olha, a tua cunhada está vivendo um milagre. Ele disse assim: por quê? Pelo meu tempo de trabalho como médico, louvado seja Deus, ele disse assim: eu já vi casos onde mulheres morrem assim com feto dentro de si. E ele disse assim: o que aconteceu com ela foi que a criança ficou necrosada no útero dela. E quando acontece isso, o útero da mulher seca. Ele disse assim: ele fica podre. Então, ali, se às vezes ao caso, se a mulher sobreviver, ele disse assim: é impossível a mulher ficar grávida de novo, porque o útero dela não tem mais, ou ela perde totalmente, ou ele disse assim, é algo que
porque fica praticamente podre, né, dentro, já que o feto fica necrosado dentro. Então fica fraco. Ele disse: ela está vivendo um milagre. Aí nisso a minha cunhada conversou com a filha dela, que também é enfermeira. E essa filha dela conversou com uma médica ginecologista que ela conheceu nos hospitais que ela trabalhou. E essa explicou, falou para ela tudo o que tinha acontecido assim comigo. E a ginecologista também falou praticamente a mesma coisa que o médico tinha falado para a mãe dela, né? Sobre a situação do feto e o que tinha acontecido. E ela disse assim: quando isso acontece, a mulher fica com uma gravidez psicológica. Ela pensa que todo o tempo que ela está grávida, a barriga cresce, para ela a criança mexe, mas nunca chega o momento da criança nascer, porque é uma gravidez psicológica. Mas ali com a ultrassom que comprovava que a criança estava viva, que tinha uma nova gestação, uma criança já estava com 6 meses, tudo perfeitinha. Ela disse, então, ela viveu um milagre, o que aconteceu na vida dela, né? Então, tudo que nós passamos assim foi para a honra e glória do nome do nosso Deus. Porque para Deus nada é impossível, né? Mesmo que o diabo lute, né? Mesmo que o adversário se levante, né? Louvado seja Deus. Mas Deus, ele nunca deixa a gente ser envergonhado quando a gente confia nele. E eu sempre coloco a minha fé em Deus. E quando eu sempre tive vontade de contar esse testemunho, e hoje eu tenho essa oportunidade, né, de contar esse meu testemunho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E quando foi para minha filha nascer, né, no momento de eu ter ela, louvado seja Deus, que eu fui para o hospital, louvado seja Deus. No momento em que era o momento dela nascer ali, já tinha passado do horário dela nascer, né? Eu tive ela parto normal e já estava passando ali do horário, porque eu não estava conseguindo assim ter mais força para me ter ela. E ali depois eu consegui, pela honra e glória do nome do Senhor Jesus, ela nasceu. Só que ela nasceu assim sem respirar, ela nasceu roxinha. Ela já nasceu assim quase morta, né? Porque já estava passando do horário dela nascer. Mas ali os médicos, né, correram e fizeram os procedimentos nela. Aí ela voltou a respirar. E logo depois ela não demorou assim ficar assim muito roxa por muitas horas não. Então, louvado seja Deus, para ver como o adversário ele é. Ele não desiste, né? Ele nunca desiste. A única coisa que ele quer é ver a gente derrotado, é ver a gente desistir e parar, mas o nosso Deus não. Se a gente confia nele, ele é poderoso para cumprir com as suas promessas na nossa vida. Louvado seja Deus. Então eu sempre, assim, junto com a minha filha, eu procuro ensinar, eu procuro orar e jejuar por ela, porque a Bíblia lá nos ensina desse jeito, né? A Bíblia fala de Ana, a Bíblia fala de Jó, que ele, mesmo quando seus filhos já eram grandes, ele fazia os seus sacrifícios a Deus por causa dos seus filhos, né? E assim eu tomei aquela palavra lá do livro de Ana, do livro de Samuel, quando ela fez aquele propósito para Deus sobre o menino Samuel, né? Que ela ensinaria a ele, que ela daria a ele ao Senhor. E assim ela fez, ela cumpriu o seu voto. E assim eu tenho procurado ensinar minha filha, louvado seja Deus. Ela é uma criança cheia de saúde, alegre, louvado seja Deus. Tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Está aí o testemunho da irmã Lídia Veras, aqui da IPFD de Ponta de Pedra, né? Tivemos a oportunidade de conhecer a nossa irmã, porque até então a gente conhecia só através das lives, né? E hoje Jesus nos proporcionou essa oportunidade. Um testemunho muito lindo, a gente estava acompanhando aqui de perto o testemunho dela, que isso venha trazer uma edificação para a vida dos nossos irmãos. Nota-se o quanto nosso Deus é poderoso e tem trabalhado de forma tremenda, meus irmãos. A gente vai estar disponibilizando, junto com o testemunho, algumas fotos onde aparece a criança
a Pérola, né? E muito linda, irmão, muito linda a criança. Tive a oportunidade de conhecer, muito inteligente também. Amém? Deus abençoe os nossos irmãos, nós ficamos por aqui e até a próxima oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.